Quem nunca viveu uma situação de querer dizer alguma coisa e as palavras faltarem? E quem nunca pagou o preço de um comportamento ruim perante pessoas e ambientes? Hoje o tema é crucial para relações humanas. E eu quero, neste momento, deixar bem claro o objetivo geral de hoje, que é demonstrar a influência da linguagem e do comportamento no ambiente e do ambiente em nossas relações humanas. Neste sentido, a linguagem e o comportamento e o ambiente formam o conjunto, o kit de 3 pilares que modulam as nossas interações diárias e influenciam diretamente na qualidade das nossas relações. Entender estes fatores de interação que moldam o nosso comportamento é o objetivo desta aula. Quem domina isto consegue construir relações saudáveis e produtivas em todas as áreas de suas vidas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gil Barbosa, fundador deste canal, e estou com você apresentando a jornada do autoconhecimento. E estamos no meio da jornada mesmo. Hoje é a 13ª aula. Toda quarta e todo sábado tem aula nova. Então, se inscreva neste canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma aula. Mas, se você está chegando aqui pela primeira vez, mantenha caneta e papel na mão, anote os seus insights, porque eles podem ajudar em muito você a transformar a sua vida. Neste sentido, eu peço que você assista da 1ª à 13ª aula. Por que eu estou pedindo isso? Porque senão você vai pegar o trem andando. Vai achar que conhece a viagem. E, na realidade, as estações que estão para trás têm muito para dizer a você. Então pensa nisso, tá? E gostando do canal, dê lá o seu like. Faça também suas perguntas, porque com certeza este volume de conhecimento não está saindo e entrando em você por osmose. Algum tipo de dificuldade, com certeza você o tem. E se tiver, olha, o único jeito de vencer a ignorância é expondo-a. Então não se avexe. Mostre que você está aqui para aprender, como eu estou sempre pronto para aprender todo dia. Então foi assim que eu transformei a minha vida e é assim que eu quero ajudar as pessoas a transformar as suas vidas. Sem mais delongas, vamos então ao conteúdo. E o conteúdo de hoje eu começo falando de objetivos específicos. Eu já falei o geral e agora os específicos. O geral é entender como linguagem, comportamento e ambiente influenciam na qualidade de nossas relações. E os objetivos específicos. Primeiro, entender como a linguagem molda as nossas interações. E mais do que isso, como tornar isso algo positivo, que coopere a favor do seu sucesso em suas iniciativas na vida. Identificar e como este comportamento seu influencia e impacta as relações. E como também você seleciona as pessoas das suas relações pelos comportamentos delas. Porque, por mais que sejamos amistosos, toda relação ela tem interesse. Pode ser um interesse de entretenimento, pode ser o interesse de aprender alguma coisa, o interesse de receber informações novas, o interesse de ser ouvido, ser respeitado como pessoa. Então, por favor, não coloque a questão do interesse como mesquinharia. Mesquinharia é interesse negativo de ver o que há de negativo no que o outro me comunica. Isso é mesquinhice. Analisar o impacto do ambiente é outro objetivo específico. O impacto desse ambiente na modulação de nossos comportamentos e como isso acontece em nossas relações. E, finalmente, integrar estes conhecimentos para nos capacitar, nos qualificarmos mais para as relações interpessoais. Gil, mas é só relação interpessoal? Essa é uma dúvida que pode chegar em quem está pegando o trem andando.
primeiro módulo inteiro, as 8 aulas iniciais, eu falei exclusivamente da relação sua com você mesmo. Então, a resposta para esta pergunta está em uma das 8 aulas com as quais eu iniciei este programa. Bom, a linguagem como moduladora, ela é uma ferramenta muito poderosa, porque, primeiro, a linguagem é o combustível que torna possível o funcionamento inteligente das células inteligentes que processam e transformam estímulos em linguagem. Porque só por meio da linguagem comunicamos e formatamos memória, atribuindo significados aos estímulos que recebemos. Além disso, a linguagem, ela influencia as pessoas. A linguagem talvez seja, e na minha concepção é, o elemento mais habilidoso para influenciarmos pessoas. Entretanto, comunicar não é falar. Comunicar é um kit de coisas. Quando você vê de longe alguém com uma bandeira do Brasil hoje no carro, você já entende um pouco de como pensa a pessoa que é dona daquele carro, o proprietário daquele carro. Quando você vê alguém com uma camisa esportiva, você sabe que normalmente no Brasil é alguém que gosta de futebol. Até porque ele não gosta de futebol, ele tem uma paixão dominante por uma determinada equipe. Em Brasília, as quadras esportivas não têm futebol normalmente. Futebol lá é exceção. No dia a dia, o que se joga nas quadras poliesportivas de Brasília, públicas e privadas, é o basquete. Então, quer dizer, tá vendo? Muda o cenário, muda o esporte. Mas tudo que nós portamos é símbolo. Você não vai achar que entre uma pessoa que está toda tatuada, andando ao lado de uma pessoa toda vestida socialmente, você não vai achar que o cara tatuado é o advogado e o cara vestido de executivo é o preso. Mas isso não é preconceito, Gil? Não, isso é preconcepção. Preconceito é eu pegar esta visão e transformar isso na minha verdade e querer que a minha verdade impere. Isto sim, isso aí é preconceito. Então, colocado isto, nós temos que o quanto a sua linguagem está organizada é o quanto o seu cérebro é organizado para modular os seus comportamentos. E para demonstrar a complexidade da linguagem, eu estou trazendo aqui os dados de uma pesquisa. Pesquisa essa que tem bastante tempo. Ela é de 1967, mas prevalece atual até hoje. 93% da comunicação não é verbal. As palavras que falamos significam apenas 7% do que comunicamos e do que é entendido pelo ser humano. 93% dos entendimentos não passam por isso. Essa pesquisa feita em 1967. Imagina. E até hoje, isto que significa poder, porque tudo o que conseguimos na vida, conseguimos a partir de nossa comunicação, a gente não domina isso. É por isso que você vai com roupas inadequadas em certos ambientes. É por isso que você ocupa um restaurante e quem é um craque de frequentar restaurantes sabe a categoria social sua pelo jeito que você usa o garfo, o talher. Sabem pelo menos a sua origem. Porque tem gente que muda, mas não muda tudo. Alguma coisa sempre fica. Ninguém é perfeito. Nesta explicação da linguagem não verbal, desses 93%, 38% está na entonação da voz. Tem pessoas que têm voz agressiva. Tem pessoas que têm voz que dá vontade de dormir. Tem pessoas, por quê? Elas estão comunicando no padrão delas. E não comunicando no padrão do qual o seu interlocutor precisa ouvir.
Isso inclui entonação, ritmo, volume, inflexões. As expressões faciais correspondem também a 55%. Somado isso, dá 93%, e os 7% são as nossas palavras. Essa pesquisa, feita em 1967 por Albert Mehrabian. Este pesquisador, aqueles que tiverem interessado, no final deste paper, eu coloco a bibliografia da obra dele, que resultou desta pesquisa. Então, nós podemos comprovar esta influência da linguagem em nossa performance em vários exemplos. Né? Há estudos mais recentes que mostram que uma linguagem afirmativa, o que é uma linguagem afirmativa? É uma linguagem construída em tom positivo. O que é um tom positivo? Como que eu vou ser positivo? Está tudo caindo, está tudo problemático, está tudo... Meu amigo, problema é para ser solucionado. Ninguém vive de problema. Quer dizer, ninguém que vive bem vive de problema. Mas as pessoas mais evoluídas em termos de resultado afetivo, relacional, financeiro, social, são pessoas que têm uma linguagem positiva. Olha para vocês verem a importância da linguagem positiva. Uma criança negra, filha de imigrantes, diz para sua avó, há uns tantos anos atrás, há quase 50 anos atrás, hoje eu acredito talvez até mais de 50, ele tinha 5 anos. Vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E a avó dele, lúcida ou não, deu a resposta sábia: você pode. Esta pessoa é Barack Obama. Veja a trajetória deste menino. Quem ele estava cotado para ser, pelos prejuízos dos julgamentos sociais, pela descrença de que é possível evoluir na vida, em quem ele se tornou. Não estou dizendo que ele se tornou sozinho, estou dizendo que ele teve perspicácia suficiente para enxergar as oportunidades e avançar na sua jornada até chegar ao ponto que aquela criança de 5 anos sonhou. Então, quando você quer saber se deve ficar perto de uma pessoa, olha a forma que ela responde os seus cumprimentos rotineiramente. Ô, fulano, tudo bem? Vai levando. Rapaz, tá bom. O cara faz uma cara de derrotado e diz que tá bom. Sabe por quê? Ele tem medo de ficar pior. Por isso que ele diz que tá bom. Mas ele mesmo tolera a forma que ele se conduz na vida. Ele não está satisfeito com ele mesmo. Só que para justificar, ele diz que o culpado é você, é o governo, é o ambiente que ele vive, é o trabalho que ele tem, é a história de vida que ele traz. É o destino que o selou para ser o que é. E então ele monta discurso dizendo que não teve sorte, se compara com os piores, se acha privilegiado e ainda... Isto é linguagem positiva. Isto é comportamento negativo. E este comportamento negativo é resultado de uma linguagem positiva que tornou aquela pessoa tóxica em relação a si. Ela se relaciona mal com ela mesma. Em relação aos outros, ela puxa saco ou bajula as pessoas porque ela não sabe gostar dela. Quem não gosta de si não sabe gostar do outro. E ela simplesmente vive o personagem que o ambiente, que a pessoa que está diante dela pede para ela ser. Ou seja, o ambiente manda no comportamento dela. Por quê? Por causa de uma linguagem que levou ela a desacreditar dela mesma, a ter medo de ser ela mesma e defender as suas ideias, os sonhos, tudo aquilo que grita oprimidamente dia após dia dentro de si, na sua mente. Olha o inferno que é uma mente desse jeito. Quando você ouve uma pessoa dizendo
frases acusatórias contra esposo, esposa, filho, pai, mãe. Essa pessoa tem alta toxicidade na comunicação. Ela é capaz de gerar contágio social negativo nos ambientes que ela passa. Ela não contribui com o ambiente, ela sempre empobrece o ambiente e obscurece as oportunidades que estão vestidas de problemas na cena real de nossas vidas. Bom, que o comportamento é influenciado, modulado pela linguagem, sim, só que o comportamento influi na nossa performance. Minha, comigo mesmo, eu tenho uma mente desarmonizada, com pensamentos conflituantes. Eu tenho não, né? A pessoa tem, porque eu já tive tudo isso, mas hoje, por muito esforço, por muito investimento, eu me livrei disso. Então, quer dizer, só que eu fico vigilante, porque tá vendo? Mesmo conhecendo tudo isso, tem hora que aparecem os vácuos de vícios que a gente silenciou, porque eles estão à espreita, só esperando o momento de você baixar a guarda. Se você baixar a guarda, os seus vícios voltam, e voltam muito mais fortes do que antes. Sobre vícios, nós vamos falar em um outro momento, e há alguma coisa também sobre vícios no primeiro módulo da jornada do autoconhecimento. Então, o que é comportamento? O comportamento é a manifestação visível nossa nos ambientes e perante as pessoas onde manifestamos, com as quais manifestamos. Isto é influenciado ou por um consciente que assumiu o comando da vida e o faz muito bem feito, ou por uma mente doentia que arrogantemente assume e comete sempre os mesmos erros, sempre com maior maestria, e por isso bate sempre a cabeça na parede, ou então o ambiente determina o meu comportamento. E aqui eu gosto muito deste princípio. Como tu falas, tu pensas. E como tu pensas, tu és. Então, se o seu comportamento não está dando os resultados que você espera, você está comunicando errado porque pensa errado. Isto se resolve por meio de treinamento emocional. Você pode fazer isso sozinho? Pode. Mas eu te digo, é muito mais rápido, muito mais assertivo você fazer isso numa imersão de 4 dias, ou acompanhando essa jornada que vai por 90 dias, e tem exercícios para isso, do que simplesmente ficar tentando encontrar o ovo de Colombo e colocá-lo em pé. Certo? Bom, a importância de tudo isso que falamos nos leva a concluir de que é importante que tenhamos na nossa mente uma projeção de futuro positiva, que tenhamos desenhados na mente o cenário e nós mesmos, as nossas relações íntimas, profissionais, financeiras, espirituais, na mente, para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12 anos. Por quê? Porque quando você faz isso, você cria na sua mentalidade que há próximos níveis para você ir. A coisa mais triste é quando a pessoa desanima de evoluir. Entende que não há mais necessidade de evoluir. Certa vez, conversando com um grande amigo meu, esse amigo, uma pessoa muito simples, mas em alguns momentos da vida muito bem sucedido, ele me disse: Gilson, eu quero esquecer. Eu sei isso, e o que é que eu faço com isso? Eu sei, e para mim, se eu não soubesse, não fazia diferença. Por quê? Porque na nossa cultura familiar é comum criarmos as nossas crianças e ensinarmos para ele que na prática a teoria não funciona. E neste ponto aí, eu gosto de citar Michel Foucault para dizer que Michel Foucault, segundo um professor que eu tive, teria dito isto: de que a teoria que não se pratica é delírio. E a prática que não se teoriza é absurda. Então,
as duas coisas têm que bater. Por quê? Porque isso implica na harmonização interna de toda a mente. O consciente, ele precisa comunicar aquilo que vai ser feito. E quando há harmonia com o subconsciente, ele planeja, ele cria, ele propõe. O subconsciente decide e faz. E se ele não comunicar bem feito, pode ser que ele não seja obedecido. E se ele comunicar errado, ele vai executar errado. Porque o subconsciente não tem poder de crítica. Gil, mas se ele não tem poder de crítica, como é que ele pode receber uma comunicação do consciente e não executá-la? Muito simples. Ele entende errado, ou então ele tem lá uma pilha de memórias negativas acerca do que foi comunicado a ele. Então, não adianta, é preciso ressignificar as memórias. Para o quê? Para organizar as crenças. Porque o mundo, você e as pessoas, é para cada pessoa aquilo que ele pensa. E às vezes, muitas das vezes, o que pensamos não é o que dá o melhor resultado. Nesse sentido, a teoria comportamental nos condiciona pelas experiências passadas. Que são experiências passadas? São as nossas memórias. Memórias positivas gerando comportamento positivo, memórias negativas gerando comportamentos negativos. Então, quando nós paramos para refletir, nós sentimos o quê? Nós sentimos se as nossas memórias foram forjadas a partir de bons significados ou não. Quando uma pessoa faz todo aquele investimento, todo aquele esforço e chega lá em frente, tudo dá errado, pela reação dele você sabe se ele vai saber usar aquele resultado a favor dele ou contra ele. Certo? Nesse sentido, tem um famoso experimento da Universidade de Stanford, que foi dirigido por Philip Zimbardo, que demonstrou como os comportamentos podem mudar rapidamente. E hoje, as pesquisas em cima da neuroplastia também confirmam isso, inclusive com imagens ao vivo e a cores do cérebro. Tanto imagens de correntes elétricas, como imagens de ativação de setores do cérebro que respondem por alguma coisa diferenciada. Setor do cérebro, Gil? Mas cérebro não é uma empresa. Tá certo, não é. São partes do cérebro que exercem funções específicas. Mas, nesse sentido, eu digo que, analogicamente, o cérebro parece uma fábrica. Cada setor daquele responsável, ou cada glândula daquela, cada região, cada lobo responsável por uma coisa, seria um funcionário com uma especialidade X. Existe a especialidade intuitiva, que é do cérebro reptiliano. Existe a habilidade límbica, que é do mundo emocional de parte do cérebro. E existe o consciente, que trabalha no lóbulo frontal, avaliando, analisando, organizando, pesquisando, raciocinando, fazendo logicismo. Tudo isso para que o subconsciente decida e haja corretamente. Então, a analogia vale, tá? Até porque eu não sou da área médica. Eu não estou habilitado a ficar usando aqui as técnicas científicas usadas para descrever o cérebro. Eu descrevo o funcionamento comportamental, linguístico, consciente e subconsciente do ser humano. Baseado em quê? Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Bom, nesse sentido, o nosso comportamento, ele pode criar ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis. Nós vemos, pelas escolhas feitas, famílias serem destruídas. E nós vemos famílias destruídas que passam a fazer escolhas boas, serem revitalizadas, fortalecidas. Nós vemos profissionais destruídos se reerguerem na carreira porque mudaram porque simplesmente mudou a mentalidade. Fez um treinamento, passou por uma desintoxicação mental, passou por uma limpeza, uma faxina emocional,
que ressignificou memórias negativas e disfuncionais em memórias positivas e funcionais, que reorganizou as crenças de modo funcional. E isto alterou o comportamento e alterou o resultado. Bom, nesse ambiente nós temos o quê? Que ambiente gera modificação de comportamento. E que ele é crucial. E que ele influencia, sim, significativamente as nossas relações. Além de ambiente físico, além de como não entender quando alguém passa na rua, em dia de semana, horário de rush, de terno, às vezes de gravata ou não, com uma Bíblia debaixo do braço, batendo de porta em porta, e não se trata de um missionário. A roupa condiz, a Bíblia condiz, o comportamento condiz e o resultado confere. Então há uma psicologia ambiental que explora o bem-estar nas interações sociais. E este bem-estar passa pela linguagem, passa pelo comportamento e qualifica ou desqualifica as relações, a convivência, a produtividade, ou seja, a vida como um todo, em todos os sentidos da vida. Há ambientes influentes. Como você não se sentir bem quando você vai a um ambiente onde tem um encontro executivo, onde você vê pessoas falando de oportunidades, onde você vê pessoas depondo acerca da sua história, com que perícia ela construiu a evolução de si, a evolução da empresa, a evolução da família, a evolução espiritual, sua evolução financeira, sua evolução em termos de saúde. É muito interessante. Por exemplo, quando você pega um site e vê um vídeo do Flávio Passos, onde ele fala quem ele era na juventude, obeso, cheio de alergia, com N problemas gastrointestinais, para o camarada que está hoje chegando aos 50 anos, bombadão, por causa de quê? Exercício físico, boa alimentação, qualidade do sono. Você quer melhorar a sua vida? Pense menos em remédio, tome água, se hidrate durante o dia, prepara-se para dormir, harmonizando o ambiente da sua casa, colocando luzes mais foscas. E ao deitar, procure ter pensamentos bons, agradece pelo dia que teve, agradece a você, agradece aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, agradeça a Deus. E se pergunte, como eu posso ser melhor amanhã? Por quê? Porque o seu subconsciente vai passar a noite trabalhando isso para te dar isso no outro dia. Só que isso é um processo onde a maestria chega pela repetição. Não é você fazendo isso uma vez na semana que você vai mudar a sua vida. A maestria chega em nós quase sempre pela repetição. A maestria colhida de uma única vez é quando a gente age sobre autoestresse e age assertivamente e consegue, em uma única vez, fixar uma memória positiva. Então, ambientes de trabalho que promovem a inclusão, a colaboração, tendem a ter pessoas mais felizes, equipes mais motivadas ou time mais motivados, profissionais mais produtivos. Isto gera economia, isto faz cair o gasto, isso melhora a qualidade do produto, consequentemente melhora o valor agregado. Nesse sentido, é importante que a pessoa goste do ambiente de trabalho. Os maiores gigantes do mundo da informática, como o Google, o Facebook, e Yahoo e outros, o que é característico deles é a inovação e investimento no ambiente em que trabalham. Certa vez eu visitei uma empresa que tinha começado há uns 4 anos, e o crescimento dessa empresa era exponencial. Eu posso até falar o nome da empresa, Stiling. E o dia que eu cheguei lá, parecia que eu tinha entrado num salão de festa. Tinha lá um buffet com todo tipo de guloseima, o pessoal trabalhando
de camiseta, chinelo de dedo, só que era um top naquilo que fazia. Todos que estavam ali ajudou, participou da fundação e do crescimento. E aqueles que chegaram depois, beberam desse DNA conscientemente para poder entender que aquilo não era uma praça de lazer, mas sim um local de produção, de criação, um local original. Alguns anos depois, essa empresa foi vendida a uma multinacional por alguns milhões de reais e por mais de $1 milhão. Isso numa caminhada que levou no máximo 10 anos. E hoje no Brasil, muitas startups funcionam assim. Nós temos especialistas em criar startups, botá-las de pé, criar um case e vender para as multinacionais, tipo Google, tipo Facebook, e vai por aí afora. Metaverso, né, que é hoje. São empresas que crescem na velocidade Z, da geração Z. Não é nem Y, não. É geração Z. E quem entende da linguagem de empresarial sabe o que eu estou falando. A geração Z é aquela geração que quer tudo para ontem. Elas querem o resultado. E se for possível, sem viver o processo. Isso não está certo para tudo, principalmente para o funcionamento da mente humana. Só que nas empresas tem funcionado muito bem, e quem consegue ir nestes ambientes e não se confundir com esse ambiente, mantendo a sua identidade, se sobressai muito bem na sua vida profissional. Sobressai sem afetar a qualidade de vida pessoal e familiar. Então, esta conexão entre linguagem, comportamento e ambiente é uma interação complexa e interdependente. A linguagem que usamos para influenciar o nosso comportamento pode, por sua vez, pode estar moldada no ambiente que encontramos, sem que seja do ambiente. Você modular isso como sujeito ativo do seu pensamento. Ter para com o ambiente uma escuta ativa para entendê-lo. Quando você entende a demanda, a dor do ambiente, você atinge o ponto de poder contribuir. Como? Levando solução. Isso é um trabalho positivo, feito a partir da realidade da vida, que me leva, como estudioso, a incentivar a comunicação aberta e os comportamentos colaborativos, criando ciclo virtuoso nas interações saudáveis que devemos ter no dia a dia, como relações. Vamos para o exercício de casa? Eu quero que durante uma semana você observe e registre situações em que sua linguagem, o seu comportamento e os ambientes que você frequenta influenciaram na qualidade das suas interações. Cada dia, ao ir deitar, reflita por 5 minutos sobre a principal interação que você teve naquele dia. E, mentalmente, aplique pequenas mudanças no sentido de tornar esta experiência mais positiva, para que você evolua, para que a sua relação de amanhã seja diferente da de hoje. Tá ok? Desse jeito, eu estou concluindo a linguagem de hoje, a aula de hoje, melhor, afirmando que linguagem, comportamento e ambiente são elementos cruciais na modulação de nossas relações. E compreender isso e aplicar isso em nossas vidas, nas relações interpessoais, é promover, simplesmente, experiências saudáveis e produtivas. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. Sobre a bibliografia, não se preocupe. Vocês podem pedi-la nos comentários, ou então simplesmente ir no @GilBarbosaCoach e pedir o paper dessa aula. E eu mandarei o PDF para você. Quanto a perguntas, podem colocar a pergunta nos comentários. Gente, não faça disso uma assistência passiva. Isto é um trabalho de transformação, de evolução
da qualidade do ambiente da sua mente. Então, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!